Anota isso, medo é ilusão. Tem a raiz de todos os medos. A raiz de todos os medos é a morte. Pablo, tem como mesmo ficar sem medo de morrer? Tem. Quanto mais você ficar sem esse medo de morrer, mais inconsequente você fica. Então você tem que usar sabedoria para ponderar, para você viver também. Por que o cérebro, nesse medo fisiológico, o que ele dá de comando? Você vai escrever assim, medo fisiológico é igual sobrevivência. O cérebro sente medo fisiológico porque ele não quer que você prospere. Você tem que saber disso. Prosperar gasta energia, gasta glicose. Tomar decisões tira a energia sua. Não sei se você sabe. Ficar tomando um monte de decisão, você chega no final do dia, você fica arrasado. Você perde energia. É melhor descarregar um caminhão com brita, com a mão. Gasta bem menos energia do que ficar tomando decisão. Uma decisão importante no cérebro gasta no mínimo 20% de energia total que você carrega. Por isso você tem que ficar renovando energia. Por isso que eu durmo depois do almoço, porque eu tenho 2 dias, você tem 1. Por que eu te falo isso? Quando eu convido as pessoas a acordar às 4h59 da manhã, você sabe o que eu estou chamando? Entra na hora mais cedo que você conseguir para carregar sua energia na hora que todos os que reclamam estão dormindo. Não tem ninguém buzinando na rua, não tem ninguém reclamando, não tem ninguém enchendo o saco, ninguém. Você está lá enchendo energia. Aí na hora que aquele povo começa a acordar, você já está vazado, já está 100 km do seu dia já. Aí por que eu falo? Vai lá, dá aquela dormida depois do almoço, dentro das suas possibilidades, que depende da sua fase também. Você vai lá e renova a sua energia de novo. A vida é sobre energia. O que seu cérebro quer? Fique em paz, tá? Seu cérebro não aceita que você prospera, porque vai gastar energia. Então ele vai arrumar um monte de mecanismo, tipo DR, na instalação elétrica da sua casa, tem um negócio chamado DR. Se você colocou, se não colocou, vem uma carga de energia, queima tudo. O DR não deixa. O DR derruba o disjuntor. Dá uma carga, aí ele não queima nadinha, porque o DR desliga antes. O que seu cérebro faz? Quando ele detecta que tem uma carga maior de energia, para você prosperar, desliga o DR. Fala, mas e aí? Não sei se você sabe, mas no Brasil tem 5.570 cidades e pelo menos 2.500 não têm energia para uma grande indústria. Sabia disso? 2.500 cidades do Brasil não têm energia. Não tem matriz energética para servir uma indústria. Por isso que essas cidades têm menos de 2.000 habitantes. Esse tanto de cidade tem menos de 2.000, 3.000 habitantes. Por que tem menos de 3.000 ou 2.000 habitantes? Porque não tem energia. E aí você vai notar, se faltar energia não dá para prosperar. Quando você tem medo, você é igualzinho uma pessoa que mora numa cidade pequena. Não tem perspectiva de grandes negócios, não tem perspectiva de grandes indústrias, nem de plataformas, nem de nada acontecer lá. Vai continuar aquela cidade onde nasce pessoa e muda para outro lugar. Dificilmente você vê alguém mudando para lá, não ser fugindo. Por que o cérebro ama o medo? Porque é o DR. Quando vê que você quer mexer com energia, que ele não dá conta, ele vai desligar e vai falar, não é para você. Hoje eu fui fazer os stories lá mostrando aqueles carros de milhões. Alguém assistiu? E aí eu fiz uma pergunta assim, se você não tivesse medo, qual que você escolheria? É muito interessante as respostas. As pessoas respondem sem parar, está lá até agora respondendo, porque é o dia inteiro, né? As pessoas falam, eu não tenho medo. Tem sim. É porque é fácil escrever nos stories. Mas falar assim, vamos trabalhar pra caramba, vamos acordar antes de todo mundo, vamos mudar de vida, vamos largar as besteiras, vamos perdoar os outros, vamos fazer isso, vamos parar com isso. Não quero não, quero só o carro. Não vai comprar, fique em paz. Nem fiado você dá conta. Não compra. Quanto maior o medo que você tem, menor é a capacidade energética que você carrega, porque o medo é um buraco grande no tanque de combustível da vida. Quem não tem matriz energética não consegue. Quando alguém quer ganhar uma guerra, ele invade um país, e para invadir esse país, a primeira coisa que ele faz é o quê? Atacar as matrizes energéticas, atacar as matrizes de comunicação, atacar o sistema de abastecimento, ataca tudo. Antes de dar um tiro em alguém, você precisa destruir as usinas, você precisa destruir tudo que a pessoa tem de fonte de energia. Se você fizer isso, a guerra está na sua mão. Não sei se você viu, a Rússia fez isso. Primeiro dia invadindo, já no segundo dia já estava destruída a rede de telecomunicação da Ucrânia. Para quê? Vocês não vão se comunicar, quem comunica aqui sou eu. E começa a desligar usina, termoelétrica, e sai desligando tudo. O que acontece? O caos. Aí você invade mais fácil, o povo entra em parafuso. É assim que faz. Como é que o diabo faz na sua vida? Do mesmo jeito, rompendo a sua energia. Não, você tem medo de altura, você tem medo de carro, você tem medo de
de sapo, você tem medo de barata, você tem medo de gente que passa na rua, você tem medo do Lula, tem gente que agora, o medo do Lula agora, meu Deus do céu. Eu vou te dar uma segurança para você nunca esquecer. As pessoas que elegeram o Lula serão as pessoas que vão pagar mais caro. Pode ficar em paz, que eu estou te falando. Não é praga que eu estou rogando. Eu queria que eles não pagassem isso, mas eles vão pagar. Essa é a lei do retorno. Quem estava defendendo o Brasil sendo produtivo são pessoas que vão prosperar e vão ficar com mais raiva ainda, desde que entenda da matriz de energia e não fique com medo, porque se ficar com medo vai dar uma treta. Qual que é a minha esperança? Dando tudo errado e o Lula assumindo no dia 1º de janeiro. Dando tudo errado. É que a gente prospere como nunca antes. Toda perseguição gera crescimento. Você sabe disso? Anota assim, ó, perseguição gera crescimento. Só que para o fraco gera encarceramento. Quando a pessoa é fraca, alguém persegue, ele mesmo já vai para dentro da cadeia sem ninguém falar nada. Ele fala, onde que é? Me presta aí, deixa eu já entrar que eu não aguento correr. Mas perseguição para quem é persistente, tem propósito, tem identidade, tem firmeza, a perseguição gera crescimento. Então, aqueles, se a gente não conseguir alguma coisa, né? Tá faltando uma cartinha na manga. Antes de sair daqui, antes de sair de casa, eu mandei uma mensagem pro excelentíssimo. Vamos, moço, cadê o trem? Ajuda nós não aguenta mais. Vamos ver. O que acontece? Ele tendo a carta na manga ou não, cuida da sua vida. O que é o medo? O medo, ele atrai e o medo, ele te paralisa. Ele não faz nenhuma outra coisa. Talvez você ache engraçado, eu vejo as pessoas falando com orgulho no rosto, expressão de não, eu tenho medo disso aí. Não, eu tinha. Todo o processo mental é sempre no passado. Você sempre vai falar assim, eu tinha. Porque senão você não reprograma o seu cérebro e pelo contrário, você fica reforçando o padrão mental. Não, isso aí eu tenho medo. Começa a falar aí no meio do auditório aí. De que você tem medo? De quê? É engraçado, mano. Tava falando de dinheiro, vinha 1/3 desse tanto de gente. Aí, do Lula. Vamos ressignificar. Vocês estão morrendo de medo de falar para mim qual que é o medo, porque eu vou pegar vocês, né? Mano, vamos ficar quietinho aqui, que vai que... Ontem eu estava assistindo e ele ripou o povo aqui ontem. Minha mãe está vendo, né? Não vai dar certo. É o seguinte, fala assim comigo, ó. Eu tenho medo de mim mesmo. Da onde eu consigo chegar. Eu tenho medo daquilo que Deus colocou no meu coração. Fala assim, eu tenho medo de ficar muito rico. Eu tenho medo de ter que salvar essa nação. Eu acho que você tinha que... Eu acho não, porque eu não sou axiologista. Eu tenho certeza que esses têm que ser os seus medos. Medo de descobrir quem você é. Porque depois que isso acontecer... Se o medo é atrativo, tenha medo de coisas que você quer que aconteça. Papo, de onde você descobriu isso? A vida de um cara chamado Jó. Está explicado no final do livro. Era o cara mais rico do Oriente, é o cara que mais se ferrou. Foi fiel até o fim, Deus dobrou tudo que ele tinha. Dobrou. No final do livro está explicando, aquilo que eu mais temia, me sobreveio. Aquilo que eu mais temia, me sobreveio. Faça a lista das coisas que você teme. É aquilo que virá sobre você. Então tem como você pegar a energia do medo e pôr ela para trabalhar para você de graça. Pega o medo e fala para o medo assim, você vai trabalhar para mim. E quem está anotando escreve assim, ó, o medo é meu funcionário. Ele tem que ser seu garçom. Então você tem que inverter na sua cabeça. Você que morre de medo de ser assaltado, o bandido nem quer te assaltar, mas você acaba encontrando no meio da rua. Tem gente que tem tanto medo de bandido que eles acham que tem uma rede, que tem uma franquia. Pior que tem. E é mais organizado que o governo, você sabe. E assim, eu não vou falar, isso parece uma besteira, mas entre aspas, eu ia falar mais justo, mas quem pratica injustiça jamais será justo. Mas eles seguem mais as próprias regras do que o próprio judiciário brasileiro, assustador. E as regras morais deles são melhores que a do judiciário do Brasil. E é por isso que tem gente no judiciário que veio desses lugares.
Então o que acontece? O que você tem que entender é que o medo tem que trabalhar para você. Como que o medo trabalha para você? Aí é o código de Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Quem que você está temendo? E deixa eu te falar. O seu cérebro, você vai notar as analogias. Seu cérebro é a terra. Escuta essa analogia aqui. As pessoas são adubos. O agrotóxico são as ações. E aí o que acontece? Seu cérebro é a terra. Cada cérebro tem um tamanho. Você vai anotar o nome, chama mapa de mundo. Quem aqui nunca saiu de São Paulo? Levanta a mão. Nunca saiu de São Paulo. Tem alguém? Quem não é de São Paulo? Levanta a mão. Tá. Você sabia que a maioria dos brasileiros nunca saíram do estado e uma grande parte nunca saíram do seu próprio município? Sabia disso? Isso, se não tivesse a internet, a pessoa ia ser assim, ela está numa tecnologia mental bem distante do que a gente imagina. Por isso tem gente que conversa coisa que você não consegue ficar 30 segundos ouvindo. Por conta do mapa de mundo. Se você já cruzou o oceano e foi para uma civilização igual a dos Estados Unidos, o seu mapa de mundo abriu. Você viu, mano, tem como as coisas funcionar. Um dia o Brasil pode melhorar até chegar nesse nível. Se você for para a África, você também, o seu mapa de mundo vai abrir. Você vai falar, se aqui der errado, as coisas podem piorar como na África. Aqui é um povo apaixonado e caloroso, sim ou não? Aí você vai lá na Europa, você também vai falar assim, ó, um dia o brasileiro pode ficar frio, igual o povo europeu. Aquele povo lá já foi apaixonado no passado. Inclusive teve avivamentos naquela terra, que o povo ficou mais congelado que a Rússia. E aí quando você começa a visitar lugares, expande seu mapa, que é o tamanho da sua terra. Ela entra em expansão. Você que não anda, você que não conhece. Por exemplo, alguns estados do Brasil você não conseguiu expandir seu mapa. Você que não estudou, que não estudou coisas fora do MEC, que eu digo. Você que não se conectou com gente diferente, que não entrou em esferas diferentes. O que aconteceu na sua cabeça? Seu mapa de mundo é pequeno. Tem gente, por exemplo, que ficou só na igreja a vida inteira. O mapa de mundo da pessoa é aquele. Tem gente que é só mundo corporativo, é aquele. Tem gente que está na política, no espiritual, no financeiro, não sei o que, ao mapa. O que é essa terra? O tamanho da terra determina a expansão que você tem de vida. E quanto mais medroso você é, menor é a terra. E o pior de tudo, a terra quando não está produzindo, ela é invadida. Quem que invade? Você quando não tem um sonho de ser grande, de prosperar, de fazer 1000 coisas, alguém vai te roubar. Vai roubar seu sonho. Porque você não usa. É como se você tivesse um negócio de valor e você não importasse com aquilo. Alguém vê que você não importa, vai lá e pega. Um dia um amigo olhou para mim e deu vontade de me dar um Rolex. O Kaiser. O Kaiser olhou para mim e fez uma pergunta para mim. Por que você não tem um Rolex? Olha o que eu respondi. Falei, Kaiser, eu acho uma besteira o Rolex. A ele. Bom, sabe o que é isso? Isso chama escassez, medo de gastar dinheiro com a coisa que é legítima. O Rolex é uma joia. Pablo, e o povo da picanha? Deixa eu te falar, tem nível para tudo. Você tem que entender que existe nível para tudo. Tem 12 perfis de brasileiros, você não precisa ofender ninguém, cada um está no seu nível e vai ficar lá se quiser e se acreditar em vagabundo. Sempre, vai continuar lá. Só que quando ele pergunta isso para mim, eu provei da minha escassez. Eu falei, cara, não faz sentido para mim. Ele estava prontinho para me dar um Rolex e recuou. Aí um dia, eu compro esse Rolex, porque eu viajei com ele e com o Janguia Diniz. Aí eu estou na mesa, eles estão lá e eu olho o braço de todo mundo com os Rolex. As esposas, todo mundo sentado na mesa e eu não. Aí eu olho aquilo e falo, que besteira é essa? O que me custa comprar um relógio de 100 mil, de 150 mil, só para ficar bonito no meio desse povo aí, ó?
Aí eu olhei para aquilo e falei, é escassez. Aí, enquanto eles estavam lá discutindo, eu estava me tratando. Aí eu saí dessa viagem e falei, Carol, nós vamos ter que comprar um Rolex ali, e você também vai comprar um Rolex. Ela, uai, que benção. Falei, não, nós temos que resolver esse negócio, mano. Essa pobreza tem que continuar saindo aqui de dentro. Aí a gente comprou, beleza. Aí eu sento no evento para falar. Olha no braço dele e fala, meu Deus, eu nunca vi um Rolex desse. Que Rolex bonito. Não falei nada para ele. Só isso. Aí eu usei meu emocional para sequestrar esse Rolex para mim e tal, sabe aquela coisa? Eu desejei aquele Rolex. Falei, eu vou comprar. Aí eu perguntei para ele, como é que faz? Ele falou, rapaz, fica alguns anos na fila para receber esse Rolex. Aí, tá bom. Aí eu dei a palestra no evento, fui embora e tal. Aí ele marcou, eu queria te mostrar um negócio, eu vou ir na sua empresa. Aí ele chega com a caixa de Rolex. Ele tinha visto o Rolex no meu braço, viu eu perguntando daquele. Aí ele chega com o Rolex e fala, ó, Deus mandou te dar um presente. Aí eu falei, mano, é um Rolex dourado, né, um Rolex de ouro, com não sei o que lá. O trem mais louco que eu já tinha visto. Aí na hora que ele foi abrir, eu falei, eu sei qual Rolex que é, porque eu desejei esse Rolex. Foi Deus que mandou? Foi. Muito obrigado, já peguei e pus no braço. Aí ele foi e contou a história, falou, rapaz, uma vez eu fui te dar o Rolex, você foi um ignorante. Aquilo mexeu comigo. Por que eu estou te contando? Porque você acha bonito os seus medos, você cria desculpa para eles. Às vezes você não é abençoado por Deus porque você é ignorante. Porque você fala, não, meu medo é confortável, tá bom. É claro que não está na realidade da maioria que está me assistindo, não tem um Rolex hoje, nem na minha vida. Eu não vivi com esse alvo de comprar um Rolex, isso vai acontecer no percurso, isso é uma joia de família. Você vai ter. Aí você fala, Deus me livre, eu queria trocar de carro. Então, tem a fase do carro, tem a fase da casa, da chácara, das besteiras que você vai fazer da viagem para os Estados Unidos, abraçar o Mickey, tem as fases. Não adianta pôr um Rolex antes de ver o Mickey, você tem que cumprir, é as bobeiras da geração. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, o fato de você não tratar bem a sua terra. O tamanho da sua terra tem que ser produtiva. Se você der conta de produzir, vai arrendando mais terra. Se você deixar ela improdutiva, alguém vai invadir sua terra. E aí, as pessoas são adubos. Tem pessoas que têm ideias muito boas, elas vão adubar aquilo que você está plantando. Pablo, mas o que eu vou plantar? As ideias. Eu esqueci de pôr aqui, ó. As ideias são as sementes. As ideias são sementes. E aí tem pessoas que carregam a semente do medo e tem gente que carrega a semente da produção, da prosperidade, da sabedoria, né, de tudo. Por exemplo, quando você falar que vai fazer alguma coisa, a pessoa que tem medo, ela vai pegar no bolso esquerdo dela, que ela tem medo, ela guarda a semente do medo no bolso esquerdo. E aí ela vê você que não está produzindo e lança a semente do medo na sua cabeça. Eu lembro bem de estar sentado na casa de um parente, há 8 anos atrás. E esse parente falou assim, ó, Deus me livre negócio de ter avião. Aí eu falei, o que foi? Todo mundo que eu conheço morreu. Aí eu falei, essa base de dados deve ser tão longa que deve dar para contar nesse dedo. Quem foi que morreu? O fulano e o ciclano. Fez 2 pessoas, isso é todo mundo. Por que o avião caiu? Aí fui perguntar aqui e dali. Aí querendo transferir a crença dessa pessoa para mim. Eu falei, então, ouvindo a sua história, eu vou ter um avião. Mas você não entendeu que é perigoso? Eu falei, é muito mais perigoso viver uma vida sem prosperar, sem mandar naquilo que eu quero fazer, sem fazer aquilo que Deus me chamou. Eu não entro nessas conversas. Aí outra pessoa da família falou, nunca tenha moto. Eu comprei moto só por causa disso. Eu tenho uma Harley por causa disso. Eu quase não ando, mas eu falo, tudo que for uma trava, eu vou destravar. E não tem nada a ver com consumo. Tem a ver com o seguinte, por que a gente aceita esse tanto de historinha? Você não quer um avião? Não compre. Só que essa historinha que você inventou na sua cabeça e você fica proliferando na cabeça dos outros. Você vai entrar na política, parabéns para coragem, hein? Seu avião vai cair, porque o do Eduardo Campos caiu. Aí começa. Então, um político não pode ter avião. Aí eu fui estudar, infelizmente, eu também tinha essa percepção que ele tinha caído por causa de sabotagem. A gente estudou, chamei meus pilotos todos, falei, vamos estudar esse caso. Por causa de 6 minutos, mau tempo, que derruba avião é piloto, mau tempo. E não cai por causa de uma decisão errada não, são 6 dezenas, igual ganhar na Mega Sena para derrubar um avião, não derruba de qualquer jeito. Aí não quis esperar 6 minutos por causa do mau tempo, errou no bloqueio,
entrou errado, pousando por instrumento, foi arremeter além do limite, fez a curva, quase bateu no guindaste, entrou com problema de visibilidade e enterrou igual um míssil no chão. Aí a gente estudou tecnicamente o negócio, aí acabou essas conversas, porque quando a gente não sabe das coisas, a gente fica propagando medo. Ó, eles vão te matar. Rapaz, o diabo já falou, ele está aí, tem 10 mil anos na Terra falando que veio para matar, roubar e destruir. É normal alguém falar isso. Só que a gente fica tudo impressionado, porque quando uma pessoa começa a despontar e crescer, a gente fala, meu Deus, eu tenho que é corajoso. Não, é você que é bunda mole. Se todo mundo entendesse e falar, está normal isso aí, a gente ia parar com esse negócio, ia cada um largando esses fardos que você está carregando. Se a sua terra é improdutiva, o MST vai entrar. MST são pessoas... Vocês viram a novidade que o cara do MST vai ser ministro da, não sei o que lá, agrícola? Não é para ficar com medo, não. Vocês viram que o cara da habitação é o Boulos, que quer invadir? Rapaz, eu combati o meu combate, fiz de tudo para não acontecer isso. Agora eu sei que não conseguiu aquele votinho. Faltou o votinho. Para ganhar essa eleição, não tinha avisado antes. Precisava ter uma margem longa de vantagem. Margem curta dá para dar uma apertada nos botões, entendeu? Mas vai dar certo. O MST são miseráveis sem transformação. Esses miseráveis, como eles não têm transformação na vida deles, eles falam, vamos invadir a sua, porque a sua também não tem dono. Agora você não riu, né? Pessoas que chegam com adubo, né, com fertilizante, muitas vezes. Tem gente que é calcário, chega com sal para balancear a terra, você vai prosperar. O agrotóxico, como é que vence o medo? Anota aí. O remédio do medo chama ação positiva de enfrentamento. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Como é que enfrenta? Do jeito que você está. Ah, eu vou esperar. Esperou, os caras invadem. Depois que invade, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Toda vez que eu compro um imóvel de leilão, eu chego na pessoa que está lá, né, que perdeu o imóvel, e falo, você quer ajuda? Eu posso pagar a sua mudança, eu posso fazer compra para você, eu posso te dar um dinheiro para você sair amigavelmente, porque você vai ficar enrolando, eu sei que você vai quebrar a casa, o imóvel todinho, tal. Você quer ajuda? Não, amigo, toma aqui a chave. Falta só você conversar. A pessoa já perdeu a casa, tenha respeito por ela. Eu comprei um imóvel, a família estava lá, eu cheguei, eu posso orar com vocês? Vocês podem prometer uma coisa para mim? O quê? Não sai daqui com a cabeça baixa, não. Vocês perderam esse imóvel, é um grande imóvel, né? Um imóvel centenário, mas tem como vocês prosperarem. Vocês querem aprender marketing digital? Quero. Então eu vou começar a ensinar vocês. Me dá os e-mails. Aí esses dias a família que saiu, a filha mandou uma mensagem para mim. Eu queria ir lá, para você orar comigo. Que eu fiquei bem naquela oração até agora, mas eu estou mal. Tem como você ser humano com as pessoas ou não? Tem gente que fala, vai no ferro e no fogo. Não faz isso, porque a pessoa já está mal e você trata ela no tranco, vai piorar a vida dela. Eu achei muito interessante que passou alguns meses, ela, você pode orar comigo de novo? Quando eu tomei posse desse imóvel, que é uma fazenda, eu olhei para aquilo, eu chorei até chegar no meu outro lugar. Eu saí no helicóptero chorando assim, sem parar. O que foi? Eu falei, não conversa comigo. Eu vi uma família que briga uns com os outros. Uma família que tem medo de produção, uma família que tem medo de crescer. Elas ficaram brigando com a riqueza debaixo do pé, acabou com tudo. Por isso que perdeu no leilão o negócio. Chamei meus filhos, não aceitei ninguém mover uma coisa. Estava destruída a fazenda, estou reformando ela. Eu cheguei com os meus filhos e falei, olha aqui a fazenda. Aí meus filhos olharam para a fazenda e falaram, isso aqui é um lixo. Eu falei, então, eu chamei vocês aqui para mostrar que se vocês não respeitarem uns aos outros, não entenderem de sabedoria, não forem produtivos, não forem energéticos, vocês vão fazer isso aqui com aquilo que eu vou construir, vocês vão jogar tudo fora. Aí eles não estavam levando a sério. Eu falei, você sabe como é que começa a destruir patrimônio, destruir família? Não, é arrumando briga. Aí eles não deixavam eu explicar, aí a Carol falou, eles não estão dando atenção. Eu peguei a cabeça um do outro e fiz assim, ó, pac! Aí eles começaram a gritar e chorar, um brigando com o outro e brigando comigo. Eu falei, esse é o cenário que acontece nas famílias. Foi chocante, assim, estava todo mundo olhando. Seja bem-vindo à fazenda, agora vamos trabalhar. Esse cara puto. Qual que é a grande verdade? Se você não entender a terra e não produzir nessa terra, vão roubar você. Ou então você vai dar dado para as pessoas, aquilo que é legitimamente seu.
que o medo faz? O medo faz o seguinte, ele precisa de um enredo, ele precisa de uma história. O que prende você num filme? É uma história, não é efeito especial. Se fosse efeito especial, era só ficar soltando efeito especial sem parar, você não ia assistir filme. O que faz é a história. Será que aquele ali que roubou? Será que aquele ali não sei o quê? É a história, é a história. O que o medo faz? Ele desenha uma história e fala, segue esse roteiro aqui. Aí você, por que você não faz tal coisa? Ele não sabe o que é, porque da onde eu vim, história. Justificou o presente apontando para o passado é desculpa. Lembra sempre disso, fala todo mundo assim comigo, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então se você fica justificando o seu presente, apontando para trás, é a historinha não vai te dar resultado. A historinha vai abrir a porteira para o MST entrar, que são os miseráveis sem transformação. Essas pessoas, elas entrarão e para tirar elas é um problema. Porque você liga na polícia, eles não vão vir. Eles não vão vir. Pablo, o que eu faço? Deixa eu te falar. Eu comecei te contando que o medo é uma ilusão. E eu falo para você que 80% da sua vida é aquilo que você sabe fazer com a sua mente, com a imaginação. Você foi bloqueado quando você era pequeno, você começou a imaginar, sua mãe falou, não, para com isso aí. Isso tem uma coisa que eu não aceito, assim, é ninguém podar a imaginação dos meus filhos. Nós estamos dentro do carro e eles falam assim, agora é guerra. Aí eu falo, isso aqui, aí eu começo a dirigir, já balança no carro, assim, pá, isso aqui agora nós vamos atacar porque você é o pirata. Sempre entro na onda da imaginação deles, para ela sempre ficar aguçada, porque eles sempre serão criativos, eles sempre vão governar em meio à crise por causa disso. Imaginação. O que é imaginação? O medo vai fazer você ficar preocupado. Olha o tanto que o medo é o cão. O medo vai fazer você ficar preocupado. Aí você está devendo uma pessoa, você vai ficar 10 horas por dia, 10 horas úteis pensando nessa dívida. E o medo fica lá, trazendo lenha para você. Ó. Continua com medo. E aí, como você vai sair disso? Essa semana alguém parou e falou assim para mim, rapaz, eu comecei a te ouvir, 4,59, tomei banho, não sei o que, paguei R$1 milhão de dívida, saí do 1 milhão para o 0, comecei a prosperar e tudo mudou. Aí eu falei, mano, mas o que eu falei? Eu sei o que eu falei. Eu fiz a terra que estava cheia de capim, cheia de espinhos, cheia de abrolhos. Vim com um tratorzão de esteira, passar, rasgar aquela terra todinha que estava dura, tirar aquele capim todo, jogar calcário e falar, agora planta semente. Foi isso que a gente fez. A dívida é uma fazenda abandonada. Ah, eu estou culpado porque eu fiz uma merda. Você fez uma merda? Vai lá, faz o mesmo processo. Pega uma grade e sai gradeando a terra da fazenda inteira. Gasta energia de verdade para produzir, para fazer essa fazenda te dar retorno. Não invista naquilo que não te dá retorno. Investir no medo é como se você fosse padrasto de demônios pequenos. Vou ficar mais agressivo agora, você vai ficar... Ninguém vai rir, não vai ter como rir. A não ser que você seja um psicopata. Olha lá. Peguei. Não duvida, né? Tá bom. O medo são filhotinhos de demônio. Esse é um demônio. Só que é filhotinho. Aí você fala, você dá comidinha pro filhotinho do demônio. Quem você tem medo? Não, tem medo de falar em público. Aí vem seu bebezinho. Olha você rindo, cuidado. E aí você fala, tadinho. É um demoninho, mas é bebê. Deixa ele crescer. Filhotinho de demônio é assim que faz, ó. Debaixo dos pés, torce e fala, quem que é o próximo? Esses bichinhos vão correr tudo, mano. Qual que é o problema? Você fica alimentando isso porque é filhote. Filhote de demônio é o quê, filho? Demônio. Você fica na ilusão porque é o filhotinho. Aí medo de sair na rua, medo do Lula, medo disso. Medo de morrer, gente, medo de quebrar. Deixa eu te falar, quando você aceitar esse filhote dentro da sua casa ou da sua empresa, a empresa quebrou. Esse filhotinho de demônio vai assumir o comando da empresa, e o que ele quer é quebrar a empresa. Não tem como as empresas quebrarem, o que quebra é o emocional dos donos. Empresas não quebram, empresas tem que fazer downside, diminuir o tamanho, precisa de ir lá pegar crédito, precisa de ir lá e chamar um sócio, precisa de chamar o melhor colaborador que você tem e falar, você consegue me ajudar com a energia que você tem? Vamos salvar esse negócio? Vamos diminuir esse tanto de coisa que nós estamos produzir só 2 para esse negócio sobreviver, passar essa fase? Às vezes você pega lá a sua parte, quem é empresário aqui? Levanta a mão. Poxa, você sabe o que eu fazia na empresa do meu sogro? Eu pegava os pagamentos, era para pagar mês que vem.
sei lá, 600 pessoas que era para pagar mês que vem, fornecedor. Eu ligava e falava assim, e aí, tá tudo bem? E os funcionários pegando treinamento comigo, tá tudo bem. Seguinte, tem um boleto seu aqui de 50 mil para você receber mês que vem. Como é que tá a vida aí? Tá difícil? Aí o cara, você vai pagar ele. Ele fala, tá difícil. Se tá difícil, o que você acha de eu te pagar agora, amanhã? Ele fala, nossa, a melhor coisa do mundo. Eu falei, só que eu precisava de um desconto de 10%. Se tiver difícil, eu vou ajudar. Mas se não tiver, você espera mês que vem. Ele fala, rapaz, vamos negociar, então me dá 7%, então pode mandar. Meu sogro chorava. Porque eu pegava as contas que já tinha sido negociado, e muito bem negociado, e falava, agora nós vamos antecipar, só que eu vou pegar e vou ganhar dinheiro de novo. Aí pegava aquela lista e ficava. Vocês não conhecem gente que é produtiva, moço. Tem como tirar dinheiro daquilo que já foi negociado. Porque sabe o que acontece? Eles lá estão sem dinheiro, eles estão pegando dinheiro na agiota. Eu sei disso. E aí eu sei que vai pagar a conta lá no futuro, você pode antecipar e devolver dinheiro para o caixa, porque o desconto, o dinheiro volta. Vocês estão entendendo ou não? Vocês podem fazer milhares de coisas para a empresa de vocês prosperarem. Eu amava chegar nas lojas e o povo tudo de jaqueta e o ar e no 16. Eu vou falar, por que o ar está no 16? Porque é frio demais. Eu falei, você está com jaqueta por quê? Porque o ar está gelado. Eu falei, interessante. Vocês já viram a conta de energia das empresas? Não. Vamos fazer o seguinte, aí coloquei lá, não pode baixar de 23. E aí, com as jaquetas, o que nós vamos fazer com a jaqueta? Eu falei, nada, só tirar elas. Eu descobri que o povo usava os elevadores para cagar lá no último andar, que era um lugar mais... Eu também usaria, né? Cagar no lugar que os outros cagam é ruim demais. Eu andava longe lá na Brasil Telecom para cagar num bloco isolado. Eu entendo as pessoas, mas eu falei, vocês vão usar a escada. Melhora a sua situação cardiovascular. Elevador gasta bateria, gasta energia. Aí eu ficava olhando para as coisas, recurso. Anota aí assim, quem é gestor de recurso não tem medo. Se você for bom de recurso, vai ter medo de quê? Eu olhava a cerca elétrica e falava, por que a cerca elétrica fica ligada o dia inteiro? Vocês estão esperando um ladrão essa hora, aqui, durante o dia? A porta está aberta, se o ladrão quiser entrar, vocês acham que ele vai pular ou vai entrar? Aí ficou todo mundo, então desliga. Aí eu ficava caçando aonde pegar energia. Rapaz, você tem que ver a economia que eu dei nessa empresa. Além de aumentar o faturamento, a economia na questão de despesa. Quando você é bom de recurso, você tem medo de quê? Agora, quando você é um desregulado, você pensa que vai quebrar o dia inteiro, você não sabe o que você está fazendo. Por isso tem que estudar sobre gestão, por isso você tem que estudar sobre recurso, por isso você tem que saber sobre despesa e de custo. Porque se você não souber dessas coisas, amigo, por isso você tem que aprender lucro, patrimônio, você tem que aprender sobre geração de valor, sobre preço. Quando você começa a descobrir essas coisas, você vai ter medo de quê? Um dia falaram, pandemia. Eu falei, é agora que eu vou prosperar como nunca. Alguém falou, não, mas se o Bolsonaro ganhar, eu falei também, aí que eu vou prosperar. E se o Lula ganhar, aí que eu vou prosperar. Não estou entendendo, qualquer coisa você fala a mesma coisa. Então, é por isso que eu não paro de prosperar, porque não é o que estão fazendo, é o que eu faço. Quando você sabe que eu não sei, você fica de boa. E o medo fica assistindo, fala, esse cara aí, ele fala e faz mesmo. E o medo fica no seu vizinho, o medo fica num cara que tem inveja do seu, o medo fica naquela mulher que não aguenta o seu corte de cabelo, aí você fica para esses lados. Mas na sua vida, fala, mas não tem nem espaço, ele é tão produtivo que ele não senta na mesa para tomar pinga com nós. Quando você fica improdutivo, procrastinador, cheio de preocupação, cheio de idealismo, cheio de perfeccionismo, o medo fala, chega aí, pode deixar que eu pague a pinga para você. E fica lá vocês dois, prá! Ele então, faz o seguinte, desiste disso aí, pai. Mexe com isso não. Por que ele tem que desestimular você? Porque ele precisa roubar a sua energia. Se você tiver a matriz energética para prosperar todo dia, quem que te segura? Como que eu combato essa merda que está dentro de mim, meu Deus do céu? Tem que peitar, tem que enfrentar. Tem gente que tem medo de andar de bicicleta, cara. Tem gente que tem medo de dirigir. Quem tem medo de dirigir sempre vai ser guiado pelos outros. Não estou falando dentro de carro, não, estou falando na vida. Eu sugiro que todos os senhores aqui investam o dinheiro que for nesses próximos 10 anos para fazer coisas novas, para despertar áreas novas dentro do seu cérebro. Tem gente que fala, o Pablo ele é movido a adrenalina. Não, eu sou movido a dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Eu sou em tudo que você pensar. Por quê? Porque isso é química. A maioria dos senhores não, vocês não podem ter grandes experiências. Por quê? Porque tem medo. Pablo, e se morrer? Se morrer tem uma segunda vida, filho. Todo mundo, eu falei hoje, 4h59 da manhã, a vida, quem não anotou, anota. A vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela. Vocês sabiam disso? Tem gente que está na expectativa de não morrer aqui.
Eles têm tanto medo de morrer que eles falam, não, vamos esperar porque vai que acontece um negócio. Tem um negócio na Bíblia que fala o seguinte, todo mundo vai morrer. Inclusive os que saíram daqui sem morrer. Sabe disso ou não? Tem uns figuras que saíram sem morrer. Um cara igual a Elias, ninguém sabe. Cadê o corpo? Lá no livro de Judas, fala que o diabo ficou caçando junto com Miguel. Cadê o corpo? Ele estava lá brigando para achar o corpo de Moisés. Não achou ainda. Pablo, o que vai acontecer? Está lá em Apocalipse, são as 2 testemunhas, são as 2 oliveiras, fica do lado do trono, vai ter que descer aqui, está escrito, vai morrer em praça pública, crucificado e vai ressuscitar. Não tem uma pessoa que não tenha vindo na terra, que não morreu aqui, que não vai voltar aqui para morrer, tem que morrer, é a lei da terra. Significa o quê? Todos vão morrer. Aí você fica gastando a sua vida com coisa, não, porque minha vida seria bom se eu fizesse isso, minha vida seria bom. Deixa eu te falar, vai no leito de morte. Eu já tive no leito de morte com gente. Você pergunta para a pessoa, e aí, o que você gostaria? Não, fecha a torneira lá em casa, está pingando. Você acha que o povo fala isso? Você acha que fala assim, não, olha para mim meus investimentos lá, rapaz, não sei, eu estou perdendo Magazine Luiza. Não... Você acha que eles falam isso? Eles falam assim, ó, sempre, a mesma coisa. Fala para minha mãe que eu amo ela. Arruma alguém para dar atenção para o meu filho, porque eu não dei atenção para ele. É isso que eles falam, todo mundo, igualzinho. Pode ser ruim ou boa pessoa, ela vai falar só isso. As únicas coisas fazem sentido. Você chega lá, a pessoa ficou a vida inteira cheia de medo. Mas nos últimos minutos dela, ela vai acordar e perceber as únicas coisas que faziam realmente sentido na vida dela. E se eu te falar que esse medo que você tem, você faz seus filhos serem piores que você? Esse medo que você tem, com essa boca fechada, faz um monte de gente morrer todo dia. Você sabe disso ou não? Um livro seu que não saiu, não chegou na casa de alguém que vai suicidar por causa disso. Aí você fala, eu sou o responsável? Sim. Porque Deus colocou no seu coração, solta esse negócio daí de dentro. Pablo, então quer dizer que eu vou para a cadeia? Não. Não vai ter ligação, não vai ter tipificação penal. Mas no mundo espiritual você vai responder isso. Quando você chegar lá no dia, no grande dia, você vai falar assim, Senhor, eu sou tão comportado. Ele vai falar assim, aonde que eu pedi para você ser comportado? Vocês querem ficar com medo um pouquinho ou não? Os melhores amigos que Deus teve na terra não eram comportados. Moisés era assassino, fujão, murmurador, gago, mentiroso. E Deus era amigo dele. Abraão, covarde, corno e roubava. Jacó. Aí você fala, Pablo, você está de brincadeira. Ué. Você está fazendo eu olhar Deus de uma forma diferente. Não, eu estou falando, eu só quero que você entenda que você também é esse tanto de coisa dentro do seu íntimo. Você também mata, você também rouba. Você rouba uma geração inteira por não ser aquilo que Deus chamou. E aí na hora que você começa a entender que não é sobre o seu comportamento, mas é sobre a sua missão, você fala, eu vou ter medo de quê? Eu preciso meter uma patrola nesse negócio. Pablo, então é só pegar aqui essa palestra e sair gritando? É sair daqui e falar assim, ó, vou peitar todo mundo que tenta colocar grilhão em mim, colocar bola de ferro em mim. É isso que você vai fazer. Você vai começar a ter um espírito de indignação, porque boca, anota isso aí, boca fechada mata. Eu queria ser só um atendente de call center. Em 2005 eu era atendente de call center. Eu queria ter ficado lá. Eu não ia ajudar milhões de pessoas que eu já ajudei. Pablo, então, só você abrir na boca já resolveu. Imagina todos nós abrindo a boca. Vai sobrar o quê? Imagina todo mundo se levantando e prosperando. Hoje cedo, acabou a live, meus 2 filhos chegaram em mim e falaram, papai, a gente está discutindo um negócio aqui. Eu falei, o quê? Mas se todo mundo abrir empresa igual o senhor fala, vai acontecer o quê? Eu fiquei olhando e falei, por que vocês estão discutindo? Não, porque a gente está pensando aqui, nós queremos abrir mais empresa que o senhor. Os caras têm 9 e 7 anos. Mas a gente está pensando, o que vai ser de todo mundo? Eu falei, você sabe o que vai acontecer? As empresas... Aí primeiro eu falei, você sabia que 54% das empresas só tem um funcionário que é o próprio dono? Ele falou, não. Eu falei, não precisa se preocupar com essa conta, não. Você sabia que nessa geração, a maioria absoluta das pessoas nunca terão empresa? Ele falou, por quê? Porque elas não acreditam nelas mesmas. Então fique em paz, isso não vai acontecer. Mas se acontecer, nós vamos voltar para um modelo natural de governalismo. Todo mundo vai governar de tal forma que vai ter o seu próprio pomar, vai ter sua própria usina dentro da sua casa. Você vai começar a produzir tanta coisa dentro da sua casa, filho, você nem imagina. Sua casa vai ser tipo uma mini usina.
Você vai produzir sua comida, você vai produzir tudo lá, tudo que você faz e tudo vai ser reprocessado lá dentro. Não precisa de esgoto. Se cada casa fosse governável pelo próprio gestor, ia fazer o cocô virar gás. Ia fazer a comida lá inteira, tudo acontecer dentro da casa. Sempre foi assim, ué. Sempre foi desse jeito. Só que aí acontece, eles ficaram chocados. Mas o senhor tem certeza então que não vai chegar um dia que todo mundo vai empreender? Não, não vai. E o sinal desse enriquecimento de muita gente significa o quê? Que quanto maior as empresas, maior a quantidade de gente sem sonho. Por que tem empresas bilionárias? Melhor dizendo, essa geração tem empresas e muitas trilionárias. Porque tem pouca gente empreendendo. E as pessoas que têm perfil de empreendedorismo são capturadas por essas empresas, ponto final. Por que tem empresas bilionárias? Porque você não está empreendendo. Por que tem empresas milionárias? Porque você não está empreendendo. Por que está do jeito que está? Porque não tem gente empreendendo. O que liberta a nação? É a quantidade máxima que a gente puder de colocar as pessoas empreendendo. Elas não vão depender de ninguém. Ué. Pablo, tem como? Vou te falar um negócio. Jesus falou o seguinte: os pobres sempre tereis convosco. Sabe o que significa isso? Ele não mente. Não vai acabar a pobreza. Mas todos quantos quiserem vão sair da pobreza. Todos. Tem gente que fala, que bom, agora eu estou confortável. Porque quando eu te ouço, eu fico doidinha, eu achando que eu sou obrigado a abandonar a pobreza. Mas como Jesus falou que não vai acabar a pobreza, então eu estou em paz. Só que ele não falou de você, ele falou da improdutividade. Todo mundo que quiser sair de lá, sai. Deus não fez o inferno para o homem, mas o homem insiste em ir para lá. Ué. Você tem que entender o que o arquiteto estava pensando na hora. Ai, Pablo, eu tenho medo de altura. Fique em paz, seus negócios não vão crescer. Cada medinho seu tem uma ligação com todas as áreas da sua vida. Pablo, vai, me adianta aí. Eu quero saber como é que acaba com esse medo de morrer. Conheça a eternidade, sem ser pela boca dos outros. Experimenta esse negócio. Experimenta o Kairos. Aí você vai ver, o quê? O que é essa vida que nós estamos aqui chorando? Quando você experimentar a eternidade, eu te garanto. Você vai falar, morrer de quê? Vocês que estão aí, tem muita gente que perdeu parente. Isso aqui vai curar você. Você tem que entender só isso aqui. Ó. Seu espírito é uma estrada. Eu vou fazer aqui. Ó. Seu espírito é uma estrada. Seu corpo é um carro e a sua alma é um piloto. Está aqui, ó. Vamos tirar esse medinho de morrer de todo mundo aí. Ó. Espírito é estrada, estrada é propósito, direção. O piloto é a alma, é o que governa. E o corpo é o carro. O que acontece com a pessoa que morre? Aqui, ó. O carro de corrida saiu da pista, só isso. Você perdeu o carro para a corrida da vida, que é uma corrida física. O piloto está vivo e o espírito também. Aí você vai lá, então vamos checar na Bíblia. O que vai acontecer depois? Vai chegar um dia que o corpinho aqui vai ressuscitar. E aí vai glorificar. Aí vai bingar, vai dar bingo aqui. Ó. Você sabia que quando você perde um parente, a falta que você sente, a dor que você sente é sobre egoísmo seu, não é sobre a pessoa? Se fosse sobre a pessoa, você tinha aproveitado dela. E se fosse sobre a pessoa, ela está num lugar melhor que você, descansando em paz, sem conta para pagar, sem nada. E sabe o que acontece? Você está com atitude egoísta em relação a ela. Porque você que não suporta ficar sem ela. Porque você não cuida da sua vida e não desfrutou dela enquanto ela estava aí. Também já observei isso aí. Isso é sabedoria, você colocar isso aí para dentro. Eu não vou viver aí, meu filho foi embora. Deixa eu te falar. Essa é a maior dor que uma mulher pode sentir, a perda de um filho. Antigamente a segunda maior era divórcio, agora parece que é mais libertação, né, para essa geração. Não existe nada que aconteça que não tenha um propósito. Nada. Se você não resolver essas coisas dentro de você, você vai ter medo a sua vida inteira. Aproveita seus filhos o máximo que puder, porque se eles forem embora, você fala assim, Deus, tudo é uma questão de ótica. Obrigado por ter esses tempos aqui maravilhosos com essa criança. Mas eu não sou egoísta não, o senhor pode aproveitar ela, melhor que eu. E um dia a gente vai se encontrar. Só que aí você, ao invés de curar e fechar o buraco, você fica assoreando. Você fica aumentando com o passar do tempo e matando a sua vida.
E ao invés de liberar a vida no coração de outras pessoas, você fica liberando morte, você fica com essa bocona fechada, com essa úlcera crescendo. É forte isso.